Estará em breve. Oxi, Vai estar gravando. gravando. Bom, vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre farmacologia colinérgica e anticolinérgica. Vou falar da colinérgica e o Rubens da anticolinérgica. Esses são os objetivos da aula. A gente vai ter a síntese da acetilcolina, sistema nervoso autônomo, receptores e os fármacos em si, né? Bom, vou começar com a síntese da acetilcolina. Esses três tópicos iniciais eu não vou falar muito específico, não, porque Nani falou muito bem na aula dela. Eu só vou falar meio por cima, tá bom? Bom, a síntese da acetilcolina, ela vai acontecer com a entrada por SYMPORT com sódio no neurônio. A colina vai reagir com a acetil-CoA, catalisados pela a colina acetiltransferase, vão se transformar em acetilcolina, que vão ser armazenados, e quando houver alguma diferença de polarização, vão ser liberados na sinapse, né? Daí, liberados na sinapse, ela pode se ligar ao receptor, e depois disso, ou antes disso até, ela pode ser degradada pela acetilcolinesterase. Importante a gente focar nesses nomes, que são bem parecidos, mas dá uma diferença muito grande, né? Acetilcolinesterase, então, é a enzima que vai quebrar a acetilcolina, né? Acetilcolina e acetilcolinesterase. Vamos falar um pouco do sistema nervoso autônomo. A gente precisa lembrar que parasimpático, de para, do lado grego, né, ao lado, então, o parasimpático vai estar ao lado do simpático, né, como a gente pode ver aqui na imagem. O parasimpático é o cranial e sacral, né, enquanto o simpático está no meio, né. Outra coisa que a gente precisa ter ideia é que o neurotransmissor no gânglio, nos dois vão ser acetilcolina, e o receptor vai ser o nicotínico neural, enquanto os neurotransmissores lá no órgão efetor vão ser diferentes, né? Enquanto no parasimpático vai ser acetilcolina, que a gente vai falar agora, e no simpático, noradrenalina, norepinefrina, que o Cássio e a Débora falaram antes. A gente só precisa prestar um pouco de atenção nessa glândula sudorípara, que ela tem essa pegadinha, né, que ela é inervada pelo simpático, porém o neurotransmissor é a acetilcolina. Então, quando a gente estiver usando agonistas acolinérgicos, isso pode afetar a sudorese, mesmo sendo colinérgico, né, mesmo sendo inervado por simpático. Falar um pouco dos receptores agora. Lembrando lá da aula da Nani, eu peguei até a tabela dela, que ela diz que tem dois nicotínicos, né, o muscular, M de muscular, N de neural, e a gente tem 5, no caso, muscarínicos, né, mas o 4 e o 5 a gente ainda não tem muitos fármacos que atuam neles, e por isso a gente não foca tanto, né. Importante a gente notar, lembrar bem que as localizações deles, né, então o muscular vai estar lá na junção neuromuscular, o neural vai estar nos gânglios autonômicos e também na medula suprarrenal, como a gente vê na imagem aqui, né, vai estar na medula suprarrenal. O M1 vai estar no sistema nervoso central, o M2 no coração e o M3 nas glândulas, músculo liso, endotélio. Músculo liso, então, também está abrangendo aqui a broncoconstrição, broncodilatação, né? A gente precisa também ter uma ideia, mais ou menos, de como funcionam cada receptores desse. Então, a gente tem dois grupos aqui, né? O grupo nicotínico e o grupo muscarínico, e os dois vão ser diferentes, né? Um vai ser um canal iônico, como a gente vê aqui, os nicotínicos vão ser canais iônicos, enquanto os muscarínicos vão ser metabotrópicos. Lembrando que o metabotrópico é aquele que está ligado com a proteína G, né? Proteína G que vai ou inibir ou estimular a adenilate-ciclase, e assim vai gerar uma cascata de segundos mensageiros, né? Bom, isso aí é o básico da aula. Entendendo isso já vai dar um bom começo para vocês. Agora, iniciando de fato as drogas, a gente precisa ter uma ideia de que a gente tem os colinérgicos e os anticolinérgicos, porém dentro deles a gente tem os diretos e os indiretos.
E na minha parte, né, que vai ser colinérgicos, eu vou falar dos diretos, que vão ser os colinérgicos mesmo, parecidos com a acetilcolina, e os indiretos, que vão ser os inibidores da acetilcolinesterase, ou também anticolinesterásicos, né? Bom, sabendo disso, depois os anticolinérgicos o Rubens vai falar, né? Sabendo disso, vamos começar nos colinérgicos diretos. Bom, os agonistas muscarínicos têm dois grupos, né, os ésteres de colina, que serão a acetilcolina, a metacolina, o betanecol e o carbacol, e também vai ter os alcaloides, a pilocarpina e a muscarina. Daí eu coloquei essas estruturas químicas deles para a gente ter uma ideia, porque isso afeta tanto a seletividade deles quanto a, no momento que eles vão ser degradados pela acetilcolinesterase, né? A gente tem aqui a estrutura química da acetilcolina, que mais ou menos foi feita, né, para acetilcolinesterase, a acetilcolinesterase foi feita para acetilcolina, então essa quebra vai ser muito rápida, né? A gente lembra lá que vai durar milissegundos, né? E com isso, quando a gente tem uma diferença dessa estrutura, a acetilcolinesterase já demora um pouco mais para degradar, né? No caso do carbacol, a gente vai ter uma mina aqui, né, no lugar desse carbono, enquanto na metacolina a gente vai ter um carbono aqui, onde não tinha, né? E no betanecol, a mina e um carbono. Isso, na metacolina e no betanecol, vão ser importantes porque eles vão tornar essas moléculas mais seletivas para os agonistas muscarínicos, enquanto o carbacol e a acetilcolina vão atuar praticamente igual nos dois receptores, né, tanto nicotínico como muscarínico. Daí eu trouxe também com curiosidade, né, da pilocarpina, a estrutura química dela e da muscarina, e também para a gente notar que nesse slide aqui, a gente tem que a única molécula aqui com um nitrogênio terciário, né, que está ligado com 3 carbonos, é o da pilocarpina, né? Quando a gente vê muscarina, a gente tem 4, né? Inclusive com uma carga aqui, né? Betanecol também, metacolina também, carbacol também e acetilcolina também. O que que isso vai ser importante para a gente, né? Que quanto mais, deixa eu passar isso, quanto mais terciária a molécula mais lipossolúvel. Então, quando uma molécula é mais lipossolúvel, ela é tanto melhor absorvida, tanto quanto passa na barreira hematocefálica, né? Então, a quaternária, ela não vai chegar no sistema nervoso central, né? Enquanto as terciárias conseguem. E outra coisa que é importante a gente saber aqui é que a terciária, como ela vai ser melhor absorvida, a quaternária vai ser excretada melhor. Então, como ela vai estar mais no sangue, né, ela não vai ser tão absorvida, no rim ela vai ser excretada rapidamente, o que diminui ainda mais o tempo de meia-vida delas, né? Bom, vamos passar aqui. Aqui a gente vê um pouco das propriedades farmacológicas dos agonistas, né? Vou citar aqui como o coração, um sistema muito importante do nosso corpo, ele afeta bastante, como a gente pode ver, né? Na vasodilatação, que se a gente lembrar lá da aula da Nani, ela falou que na vasodilatação vai ter o receptor muscarínico 3 lá no endotélio, né? Ele vai estar ligado com a óxido nítrico sintetase, né? Que vai produzir o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, não é mesmo? Daí, com isso, a gente tem também o efeito cronotrópico negativo, o dromotrópico e o inotrópico negativo. Todos esses juntos vão causar uma diminuição da pressão arterial. Desculpa. No, Aqui eu sempre bugava isso quando eu estava estudando. Cronotrópico é crono de tempo, frequência, né? Isso até vai, mas o dromo eu ficava bugado, que é dromo, que eu fui pesquisar, né, para a gente ter uma melhor ideia. Dromo, no grego, significa corredor ou lugar que conduz, né? Então, daí a gente já consegue interligar com a condutibilidade elétrica. Então, quando a gente tem um dromotrópico negativo, a gente tem uma condutibilidade lá no nódo atrioventricular mais lento, né?
E quando a gente tem um inotrópico, ino, que vem lá do grego também, de fibras, ou tendão também, fibras musculares, quando a gente tem um inotrópico negativo, a gente vai ter uma força muscular menor, né, uma contratibilidade menor. Tudo isso vai gerar menor pressão arterial, isso é importante quando a gente for administrar num paciente, por exemplo, com hipotensão. A gente tem que tomar cuidado, né? Também a gente tem que saber que eles têm uma importante reação na contração do músculo ciliar, que vai causar miose, e isso vai interferir lá na pressão intraocular e também vai aumentar o lacrimejamento, já que eles também estão ligados lá com as secreções corporais, né? Indo lá para o geniturinário, o trato geniturinário, a gente vai ver que quando a gente administra um agonista colinérgico, a gente vai ter um aumento da peristalse ureteral, tanto quanto um aumento da contração do músculo detrusor da bexiga. Deixa eu fechar aqui. Isso tudo, esses dois vão aumentar a pressão de micção da bexiga, né? Lá no trato gastrointestinal, a gente vai ter o aumento do tônus, aumento da peristalse e aumento das secreções. A gente precisa lembrar que o parasimpático está muito ligado com a digestão, né? O momento de relaxar. Então, a gente precisa ter uma peristalse aumentada e uma secreção aumentada para digerir, não é mesmo? Então, já fica mais. A gente já tem essa ideia, né? E a gente precisa entender também que quando a gente administra um valor muito alto de agonista, isso pode causar uma peristalse muito grande, um tônus muscular, que pode causar cólica, e isso é um efeito colateral, né? E outra coisa seria a broncoconstrição com aumento das secreções pulmonares, né? Isso, na verdade, quase sempre vai ser um efeito colateral, né? Bom, passando aqui, vou falar dos usos clínicos principais dos agonistas muscarínicos, né? Que seria o glaucoma e o esvaziamento vesical. O glaucoma, a gente vai usar a pilocarpina, lembrando que ela é uma amina terciária, ali do slide, ela é a única, né? Então, ela vai passar na barreira hematoencefálica e vai ser melhor absorvida, tanto que a gente pode usar ela topicamente, né? Normalmente, a gente não usa ela fármacos tópicos, né? Daí a gente, como um colírio, a gente coloca o colírio na córnea, isso vai causar o efeito de contrair o músculo constritor da pupila. Isso aqui vai diminuir a espessura do músculo e vai aumentar o espaço entre o cristalino e a íris, né? Além disso, ele também vai aumentar a contração do músculo ciliar. E com essa tensão no músculo ciliar, ele vai aumentar o espaço entre o canal de Schlein, não sei como fala, e a íris. E isso também vai melhorar a drenagem do humor aquoso, né? Que é o que está em excesso no glaucoma. E outro uso clínico seria o do esvaziamento vesical, que a gente vai usar o carbacol e o betanecol, né? O que acontece nesse esvaziamento vesical? Normalmente, o paciente está com uma hiperplasia prostática, né? Aqui, mais ou menos, fica a próstata, ele vai ter uma hiperplasia, que seria um aumento de células, né? Que vai acabar obstruindo essa uretra e dificultando a micção do paciente, né? Por isso, a gente vai usar o carbacol betanecol, agonistas muscarínicos, lá no M3. Eles vão atuar lá e vão causar a contração do músculo detrusor da bexiga, né? Assim como vão aumentar também a peristalse ureteral, né? E isso facilita bastante para o paciente, né? Bom, agora falando um pouco de colinérgicos indiretos, a gente precisa lembrar, antes de eu entrar, é que o colinérgico indireto, então, ele vai atuar no degradador da acetilcolina. Então, assim como moléculas parecidas com a acetilcolina vão atuar daqueles modos ali que eu mostrei, né, vasodilatação, miose, essas coisas, o colinérgico indireto também vai atuar dessa forma, porém ele vai tirar o degradador da acetilcolina, aumentando a concentração, então, da acetilcolina. Então, vamos lá. Bom, colinérgicos indiretos, a gente tem dois grupos principais, né? Que seriam os reversíveis e os irreversíveis. Os reversíveis, a gente vai ter o hidrofônio, que é de curta duração, e o carbamato, que vários carbamatos, né? Que seria a fisostigmina, neostigmina, rivostigmina, vários outros.
com média duração. Tem que lembrar bem desse hidrofone de curta duração que eu já vou falar. Irreversíveis, a gente vai também ser chamado de organofosforados, né? A gente usa eles mais para o mal, né? Eu diria assim, para matar. O inseticida, no caso do Baygon, né? Para matar barata, e os gases béricos, que foram muito usados na Segunda Guerra Mundial, eu acho, né? Bom, para a gente ter uma melhor ideia, a gente vai falar um pouco do mecanismo de ação dos anticolinesteráticos, dos anticolinesteráticos. Bom, aqui eu trouxe uma imagem que mostra bem, né, como funciona. Aqui a gente vai ter a enzima, né, essa é a acetilcolinesterase. Aqui vai ser o sítio catalítico, onde ele vai quebrar as moléculas, e aqui vai ser o sítio aniônico, né, que a gente pode ver que ele tem até uma carga que vai se ligar com as cargas positivas das moléculas, né. Daí, a gente tem uma divisão aqui nessa tabela de reversível para irreversíveis, né. Ele pegou como exemplo a neostigmina e com ela a gente pode ver que ele vai se ligar ao cítico aniônico e vai ser quebrado também, assim como na acetilcolina. Porém, por ele ser um anticolinesterásico, ele bloqueia por um período de tempo maior que a acetilcolina, e isso acumula acetilcolina. Porém, com o tempo ela vai ser liberada e a enzima volta ativa, né? Já na anticolinesterásico irreversível, a gente vai ter aqui ele colocou como exemplo o difos, que é um inseticida, né? Ele vai ter uma molécula chamada de organofosforado, que vai se ligar muito fortemente aqui no sítio catalítico. Então, isso vai bloquear a quebra das moléculas de acetilcolina. Porém, essa ligação aqui é muito forte. Então, a acetilcolina não vai conseguir quebrar ela. E isso vai causar uma morte da enzima. O único antídoto que a gente tem é a pralidoxima, né? Que ela vai atuar se ligando também fortemente a essa molécula do organofosforado e vai conseguir retirar ela, reativando a enzima. Aqui eu trouxe um pouco mais detalhado, só para eu comparar aqui a acetilcolina com a neostigmina, né? Essa aqui seria a acetilcolinesterase, né? Sítio aniônico e sítio catalítico. A gente vê aqui que a quebra da acetilcolina é tranquila, ela demora milissegundos, é fácil, né? Ela foi feita para a acetilcolinesterase foi feita para quebrar a acetilcolina, né? Já na neostigmina, a gente chega com um bagulho aqui grandão, né? Que a acetilcolinesterase não vai reconhecer de primeira. E esse anel benzênico vai causar uma demora na quebra que vai servir como inibidor da acetilcolinesterase, né? Bom, e aqui no anticolinesterásico irreversível, a gente vai ter a ação da pralidoxima. Essa aqui seria a molécula da pralidoxima, que vai se ligar ao fósforo aqui do organofosforado e vai conseguir retirar, reativando a anticolinestease. Bom, os efeitos e usos clínicos, quando a gente pensa pela lógica, assim, vai ser praticamente a mesma coisa que o agonista colinérgico, né? E é exatamente isso. A gente vai ter miose, contração muscular, menor pressão intraocular, menor frequência cardíaca, menor força, vasodilatação, menor pressão arterial, broncoconstrição, aumento das secreções, e a gente vai ter a contração da musculatura lisa visceral, aumentando o peristaltismo e aumento das secreções. Só que ações mais exclusivas dos anticolinesterásicos seriam essas partes que, na verdade, são ruins para nós, né? Como a fasciculação, que ocorre lá na junção neuromuscular, que ocorre de que forma, né? A gente, quando inibe a acetilcolinesterase, vai sobrar bastante acetilcolina lá na sinapse neural, não é mesmo? Quando a gente tem muita acetilcolina, cada acetilcolina vai causar uma despolarização pequena aqui no órgão efetor, e juntando várias dessas despolarizações, a gente tem uma ação, né? Porém, quando a gente tem muita acetilcolina, essa despolarização é tão grande, tão sem ritmo, né, desordenado, que a gente tem fasciculações.
Isso pode chegar ao ponto da gente ter uma paralisia, né? Que a gente tem uma despolarização completa do músculo, causando a paralisia, que pode causar uma parada respiratória, por exemplo, quando para o diafragma, né? Outra coisa que pode ocorrer lá no sistema nervoso central é que ele, lembrando lá que o muscarínico, o receptor muscarínico 1, ele está com a proteína GQ, né, que é uma proteína G estimulatória, né? Ela vai estimular o cérebro, então, quando ela for ativada, né? E é isso que a gente vai ver quando em excesso, né? A gente vai ter uma excitação inicial, posterior convulsão e possível depressão, levando até uma inconsciência, né? E lá nos gânglios, a gente vai também, na mesma forma que a gente tem na junção neuromuscular, vai acumular tanta acetilcolina, vai estimular até chegar a um bloqueio. Tudo certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Não, tudo certo, né? Bom, vamos continuar. Beleza, vamos continuar aqui. Usos clínicos. Essa aqui é a parte mais importante, né, para a vida do médico, que seria para que eu vou usar, né, cada remédio. Igualmente, nos agonistas colinérgicos, a gente vai ter o glaucoma, né, já que ele também vai causar a contração do músculo ciliar, diminuindo a pressão intraocular. Da mesma forma como eu expliquei anteriormente, né, a gente vai usar a fisotirimina e o ecotiofato, principalmente. Depois disso, a gente tem a anestesia, ele vai ser importante na reversão dessa anestesia, reversão de bloqueador neuromuscular, e para isso a gente vai usar a neostigmina, que é quaternária. A gente precisa saber disso, que depois a gente vai ter uma questão que vai ser necessária. Lembrando que a quaternária, ela é menos lipossolúvel, portanto, ela não passa na barreira hematoencefálica, né? Beleza. A gente também vai usar lá na miastenia graves. Por quê? Porque eu trouxe uma imagem que dá para explicar melhor, que quando a gente tem a miastenia graves, ela é uma doença de autoimune, né? E como ela é uma doença autoimune, vários anticorpos vão atuar atacando os receptores nicotínicos lá do músculo. E isso acaba bloqueando a ação da acetilcolina, né? Como que a gente resolve isso? Então, a gente vai resolver isso usando o anticolinesterase, que vai bloquear a acetilcolinesterase, e isso vai acumular várias colinas, acetilcolinas, né? Daí, com a maior concentração de acetilcolina, um receptor que tiver liberado, isso vai dar uma reação bem maior, né? Isso vai. A principal apresentação da clínica da miastenia graves seria a pitose palpebral, né? A pálpebra mais caidinha. E isso vai ser exatamente por causa da fraqueza muscular e que quando a gente administra um anticolineesterásico, quase no mesmo instante a gente vê uma elevação da pálpebra. Daí a gente vai ter aqui 3 fármacos para isso, que atuam de diferentes formas, né? Eu lembro que eu falei lá que o hidrofone tinha uma curta duração, então, o hidrofone vai ser mais usado para o diagnóstico da miastenia graves, né? Então, vai ser lá na fase de teste, né? Vamos testar o paciente para ver se realmente vai melhorar com o hidrofone, com um anticolinesterásico, né? E posteriormente, se a gente realmente descobrir que é uma miastenia graves, a gente vai usar a neostigmina e a piridoxigmina como tratamento. E lá na veterinária, a gente vai usar para matar os ectoparasitas e os eumíntos, né? Com os órgãos fosforados, como eu disse lá, que são os maus da história. Focar um pouco mais nos organofosforados, que são um pouco importantes, que seriam os Tabon, o Sarin, o Soman e o agente 15, que a Glória chama de gases dos nervos, o DFP, o Diflus, o Paration e o Malation, que são usados em inseticida e são muito absorvidos pelas mucosas e pele. Desculpa. São muito absorvidos pelas mucosas e pele, e isso é ruim, né? Tanto para aquele agricultor com marinha pequena de plantação, que ele vai, normalmente não tem tanto dinheiro, não tem os equipamentos próprios, ele vai querer ir
jogar o veneno na plantação sem proteção nenhuma, isso vai, o veneno pode cair na pele, na própria pele dele, e causar uma intoxicação, né? E quais são os efeitos que o organofosforado vai causar, né? Bom, principais coisas vão ser bradicardia intensa, né? Que a gente lembra lá que no M2 ele vai inibir negativamente algumas reações do coração, dificuldades respiratórias, tanto pelo aumento da secreção quanto pela broncoconstrição, salivação, porque ele aumenta as secreções quase do corpo todo, micção e diarreia incontinente, porque lembra que a acetilcolina está ligada com a digestão, né? Então, a micção e a diarreia vão ocasionar por causa de um aumento da peristalse e um aumento da contração do músculo detrusor. A hipotensão também, por causa da vasodilatação, sudorese, lembrando lá que tem aquela exceção no sistema nervoso simpático, né, que a gente tem ele inervado pelo sistema nervoso simpático, porém é a acetilcolina que atua, né, então a sudorese também ocorre. A miose e cólicas, né, quando a contração no trato gastrointestinal é muito forte. Isso pode levar também a um quadro mais grave, né, que seria a excitação, a convulsão, fasciculações e parada respiratória. Tá, mas o que fazer, né, quando o paciente chegar no meu postinho, por exemplo? Ele vai, na minha emergência, no postinho não chega. A gente vai primeiro fazer uma ventilação artificial, 100% oxigênio. A gente vai fazer o procedimento farmacológico de primeiro colocar um antagonista muscarínico, né, que vai atuar competitivamente lá com o receptor, e vai usar a enzima pralidoxima, que eu tinha falado lá, que é um dos, eu acho que é o único antídoto, né, que atua revertendo a ação dos organofosforados. E se caso precisar, a gente usa um reforço adrenérgico, né, e no caso de convulsão, um anticonvulsivante. Acho que essa é a minha parte. Agora fiquem com o Rubens. Deixa eu Pronto, parar. aí tu para de apresentar, né? Que eu, pronto. Beleza. Não. Deixa eu continuar Tá, apresentando. alguma dúvida aí, galera? Tudo certo? Opa, show de bola, então. Tá vendo a minha tela, Rigato? Tá, foi. Pronto? Pronto. Que eu não me vejo, parece que eu tô falando com o computador, né? Enfim, mas aí, gente, vocês viram com o Rigatti agora a ação das drogas colinérgicas, né? Que trocando em miúdos, elas vão ter uma ação parecida com a estimulação simpática, né? Porque elas têm os alvos farmacológicos são os receptores para acetilcolina, né? Os muscarínicos. E nesse caso, a gente vai ter os agonistas, né? Como a gente falou, são os colinérgicos, que eles podem ser diretos ou indiretos. Os anticolinérgicos, do mesmo jeito, a gente vai ter os anticolinérgicos diretos, que atuam diretamente no receptor, e os anticolinérgicos indiretos, ou seja, que não atuam no receptor diretamente, né? Atuam aumentando a quantidade do ligante endógeno. E aí, antes da gente começar, eu queria deixar claro que quando a gente fala assim de anticolinérgicos nessa aula, a gente está falando das drogas direcionadas aos receptores nicotínicos, aos receptores muscarínicos, desculpa, especificamente, né? A gente está se referindo especificamente às drogas que atuam nos receptores muscarínicos. Aí você diz, mas então quer dizer que não existe drogas que atuam nos receptores nicotínicos como antagonistas? Até existem, mas são cenas dos próximos capítulos, né? A gente não vai falar deles aqui nesse momento hoje. Então, dito isso, vamos lá conhecer a fonte dessas substâncias, né? Os protótipos das substâncias antimuscarínicas, anticolinérgicas diretas, né? A primeira, que vem dessa planta, né, chamada de atropabeladona, que ela não tem aqui no Brasil. Ela é naturalizada na América do Norte, mas ela é natural da Europa, então ela não é muito comum aqui, embora ela seja a mãe, né? Ela é de onde é extraída a atropina, que ela é a primeira, né, e é o protótipo porque ela bloqueia competitivamente todos os receptores muscarínicos, de M1 até M5. Ela bloqueia competitivamente todos eles, né? O protótipo dos anticolinérgicos se chama atropina. E a segunda é a daturistramônio, que essa em particular, ela é muito comum aqui no Brasil, né? Ela é, principalmente na região Nordeste, particularmente algumas pessoas cultivam ela em sua casa,
né? Ela é conhecida como trombeta, ou então copo da lua, também porque durante a noite ela faz um movimento aí, mas no mundo, de maneira geral, ela é conhecida como filgueira do diabo, já por conta da fama que essa planta tem, né? Da turistramônio, dessa planta são extraídos vários alcaloides, não só um, né, que estão incutidos a iosina, a escopolamina e inclusive a atropina, né, que são substâncias fortemente anticolinérgicas, com potencial muito forte anticolinérgicos. E como algumas pessoas cultivam essas plantas em casa, né, para o fim estético, é interessante que a gente saiba identificar para identificar alguma intoxicação, né? Então, aqui está uma foto dela, que é muito comum aqui no Nordeste, na casa das pessoas, né? Enfim. E aí, as propriedades farmacológicas das substâncias anticolinérgicas são exatamente o contrário do que Felipe falou, né? No coração, eu vou ter o receptor M2, que quando ele é agonizado, seja pela acetilcolina, que é o ligante endógeno, ou por algum colinérgico, seja direto ou indireto, você vai ter uma bradicardia, né? Porque você está falando de um colinérgico. O anticolinérgico, ele vai antagonizar essa situação. Então, eu vou ter uma taquicardia. Aí você diz, como assim uma taquicardia? Porque na situação basal, no coração, a gente tem uma situação de equilíbrio, né? O sistema simpático atuando no receptor beta-1, e aqui a gente tem o receptor, a acetilcolina atuando no receptor M2, num equilíbrio, né? Se você dá um anticolinérgico, você está tirando o estímulo da acetilcolina, tirando o estímulo do M2, que reduziria a frequência cardíaca. Então, prevalece o simpático, você tendo um ataque cardíaco, né? A nível cardiovascular. No olho, o sistema visual, você vai ter uma midríase, que vai ser uma dilatação da pupila, né, porque você está cortando a estimulação colinérgica, e a cicloplegia, que é um nomezinho bonito, né, que adora cair em prova, para visão turva, né. A visão, nós, que somos seres humanos, né, nós temos a visão muito desenvolvida, nós temos a capacidade de fazer o reflexo de acomodação. Que o que é? Por exemplo, você vai colocar o seu dedo na sua frente agora e você vai olhar para o horizonte, né? Você está olhando para o horizonte e você está vendo o seu dedo, né? Está vendo as duas coisas. Só que você olhando para o horizonte, a sua visão está focada no horizonte. Você vê o horizonte nitidamente e o seu dedo você vê um pouco embaçado. Sem mexer a cabeça, você consegue mexer apenas o olho e acomodar a sua visão para você ver o dedo perfeitamente nítido, mas o horizonte não tão nítido assim. E isso é chamado de reflexo de acomodação, que quem é responsável por fazer isso é um músculo que traciona o cristalino, que é chamado de músculo ciliar, que ele regula o ângulo do cristalino, né, e regula a nossa visão de perto e de longe. E isso é chamado de reflexo de acomodação, que permite a gente ver de longe e de perto com diferentes graus de nitidez, né? E quando a gente perde isso, a gente é chamado de visão turva, né? Que é um nomezinho bonito para isso é a cicloplegia, né? O paciente está cicloplégico com essa visão turva, né? O paciente midriático e cicloplégico a nível de sistema visual. No trato gastrointestinal, a gente tem uma inibição da motilidade, né? Já que a acetilcolina, no sistema parasimpático, que é descanso e digestão, né? No caso da liberação da acetilcolina, o anticolinérgico, que se opõe à atividade da acetilcolina, vai ter uma atividade contrária, né? Vai ser contra a motilidade gastrointestinal e a digestão. Então, ele vai ter uma tendência de reduzir a frequência, reduzir a quantidade de secreções e reduzir a motilidade, né? Levando a uma constipação intestinal. No sistema nervoso central, de maneira geral, a gente vai ter uma sonolência, mas não são todas as substâncias que caracteristicamente causam sonolência. A gente vai ver que tem uma específica que é conhecida por causar sonolência, né? Amnésia e euforia, por uma ação, de maneira geral, dos receptores que estão localizados no sistema nervoso central, M1, M4 e M5, né? E a broncodilatação, que também é chave, porque do mesmo jeito que você tem uma estimulação, uma inervação, na verdade, simpática na musculatura lisa brônquica pelo receptor, sabidamente, beta-2, que vai fazer uma broncodilatação pelo sistema nervoso simpático, aqui no sistema nervoso parasimpático você tem a acetilcolina, que atuando no receptor M3, você vai fazer uma broncoconstrição e aumento da secreção, né? A acetilcolina ou um agonista colinérgico, como o Felipe falou. O anticolinérgico, ele vai antagonizar essa ação da acetilcolina ou de um ligante no receptor, né? Que ele está bloqueando essa ação. Então, você vai ter uma broncodilatação e uma redução das secreções das vias respiratórias inferiores, né? Por antagonizar o receptor colinérgico que faz broncoconstrição.
né? Então, você vai ter a mesma ação do receptor beta-2, né? Continuando, ressecamento da pele, e isso é por conta que, como o Felipe falou, as glândulas sudoríparas, elas são inervadas tanto pelo sistema simpático quanto pelo sistema parasimpático. Só que no sistema simpático, ao invés da fibra liberar noradrenalina, ela libera acetilcolina. Então, as glândulas sudoríparas, elas só têm receptores colinérgicos. Então, se você der um anticolinérgico, você está retirando, você está bloqueando a possibilidade de estímulo daquelas glândulas, né? Então, você vai ter um ressecamento da boca e um ressecamento da pele. Boca seca, o nomezinho bonito para isso é xerostomia, né? Xerostomia, boca seca. E o nomezinho bonito para olho seco é xeroftalmia, né? Que a gente tem glândulas nos olhos também que fazem a lubrificação, que também tem a mesma inervação, né? Inervação colinérgica pelo receptor M3 e também vão estar com a ação cortada por um anticolinérgico, né? Vai reduzir a ação daquela estimulação. Dito isso, as principais classes de antagonistas muscarínicos que a gente tem hoje são essas aí, né? Os primeiros, que são os de ocorrência natural, a atropina, que é o protótipo, como eu já disse, que ela bloqueia todos os receptores muscarínicos de M1 a M5 e só muscarínicos. Ela não bloqueia nicotínico, como eu já falei, os nicotínicos são cena de próximos capítulos. E a escopolamina, né, que está contida também na datura estramona, e que é muito importante, a gente usa bastante ela no dia a dia, né? Os antagonistas com estrutura quaternária, que, como já foi mencionado, os que têm estrutura quaternária, eles são hidrossolúveis, eles não atravessam a barreira hematoencefálica, porque para atravessar a barreira hematoencefálica, o pré-requisito é que seja lipossolúvel, que ele seja diluível em gordura. E, então, eles tendo estrutura quaternária, eles não atravessam a barreira hematoencefálica. Os antagonistas com estrutura de amina terciária, esses sim vão atravessar livremente a barreira hematoencefálica, porque eles são muito lipossolúveis. E aqueles que são relativamente seletivos e, portanto, eles têm usos específicos, que eu já especifiquei aqui quem é o fármaco, né? E agora, a gente começando a dar nome aos bois, os antagonistas muscarínicos de maior renome que a gente tem são esses aí, né? As aminas terciárias destacadas, que são as que têm um livre acesso ao sistema nervoso central por permearem a barreira hematoencefálica, e as aminas quaternárias, conhecidamente, essas três aí que são as principais, que não vão ter acesso ao sistema nervoso central, elas vão ter uma ação restrita à periferia, né? E isso interfere, isso obviamente decorre da sua farmacocinética e, de certa forma, da sua farmacodinâmica, e isso vai interferir, obviamente, nos seus usos, né, na sua indicação. Os efeitos dos antagonistas muscarínicos, como eu falei, a midríase, dilatação da pupila, a cicloplegia, que é a perda da acomodação, uma taquicardia por redução do efeito do M2, né, por prevalência do simpático, uma broncodilatação e uma redução da secreção, porque você está antagonizando o efeito do receptor M3 na musculatura lisa brônquica, né? Um relaxamento da musculatura lisa visceral, tanto a nível do intestino quanto a nível de bexiga, que vai aumentar o peristaltismo, dando diarreia, né, que é efeito relaxamento da musculatura, isso, e redução das secreções, né, desculpa, diarreia não, ele vai reduzir o peristaltismo e reduzir as secreções. Então, você reduzindo o peristaltismo, você tem uma constipação, e reduzindo as secreções, você tem uma retenção urinária, né, que é efeito anticolinérgico, é antiacetilcolina. Os usos clínicos, a gente vai ter redução da secreção ácida gástrica, que a pirenziepina, isso vai estar explicado mais à frente, relaxamento da musculatura lisa atuando como antiespasmódico, que é a escopolamina, a cinetose, que também é a escopolamina. Cinetose é aquele enjoo que a gente tem do movimento, né? Quando a gente está em avião, quando a gente está em barco e ônibus, que a gente fica movimentando as nossas células do nosso aparelho vestibular, enviam impulso para o nosso cérebro que diferem do que a nossa visão está dizendo. Isso dá uma intensa sensação de náusea e vômito, e a escopolamina, ela funciona como um antagonista dessa transmissão, atuando como profilático da cinetose, né? Você toma antes e eles atuam como anti-enjoo, né? Antinauseoso. E para o parkinsonismo, a benzatropina e o biperideno, que isso vai ser muito bem detalhado lá no final, né? Quando vocês estiverem em neurofarmacologia. Mas só para a gente contextualizar aqui, eu citei, né? Que é também o uso dos anticolinérgicos. O primeiro, né, que é um dos mais conhecidos, é o Buscopan, o butilbrometo de escopolamina, que contém a escopolamina, né, amplamente utilizado como
antiespasmódico. Espasmo é contração da musculatura, então ele é um antiespasmódico, porque às vezes, às vezes não, sempre, né, as cólicas, elas decorrem de uma intensa contração, de um intenso espasmo muscular. Então, você usando um antiespasmódico, você está, de certa forma, tomando um anticólico, né, para dor, para desconforto abdominal. E, como eu já disse, ele é um fármaco profilático para cinetose, e ele tem efeitos colaterais como a sonolência, inclusive ele é um fármaco específico, que em doses terapêuticas ele tem como efeito colateral a sonolência, ele causa boca seca, por antagonizar o receptor muscarínico, que vai estimular a produção de secreções pelas glândulas salivares, e turvamento visual pela perda do reflexo de acomodação, como eu falei, né? O músculo ciliar, que regula a angulação do cristalino, ele responde ao receptor M3. Se você está dando um anticolinérgico, está bloqueando a ação desse receptor, o músculo não vai ficar disponível para fazer a acomodação. Então, você vai ter a cicloplegia, desculpa, também conhecida como turvamento visual. A cinetose, pessoal, é quando você está numa situação de movimento que as nossas células do aparelho vestibular, elas enviam para o nosso cérebro a informação de que a gente está num ambiente com movimento. Só que a nossa visão, ela diz que não, que a gente está num ambiente que não está se movimentando tanto assim. Isso é interpretado de maneira errônea, né, pelo nosso sistema nervoso, dá uma vontade de vômito, né, engatilha a zona quimiorreceptora lá no bulbo e dá vontade de vomitar na gente. E aí, a escopolamina, atuando como profilático, você toma antes, ela é eficaz em reduzir essa transmissão. Já existe em outros países, e eu coloquei aqui, porque pode ser que um dia venha a ser aprovado no Brasil, os adesivos, né? A disponibilidade de venda do adesivo por via PET, né? Por via transdérmica, do adesivo de escopolamina para ser colocado na região retroauricular e na região infraumbilical, para prevenir o enjoo, né? O enjoo da viagem de avião, o enjoo da viagem de navio, de ônibus, enfim. Uma coisa interessante a se pesquisar, né? E uma alternativa para o futuro. O hipratrópio e o tiotrópio é o que os professores da UFPE amam na prova, né? Eles são aminas quaternárias que não atravessam a barreira hematoencefálica. E, como eu falei, eles têm um perfil farmacológico muito específico e, portanto, eles têm uma indicação extremamente específica. O hipratrópio e o tiotrópio, a mesma coisa, eles são anticolinérgicos, que eles têm uma ação restrita ao trato respiratório inferior. Por quê? Porque, farmacocineticamente, eles são pensados para serem aplicados via quase tópica, praticamente, né? Eles são aplicados via inalatória, ele é aplicado para ser, ele é feito para ser inalado, e aí a grande indicação dele, por conta disso, por conta da sua farmacocinética e da sua farmacodinâmica, de atuar nos receptores M3 como antagonista, lá na musculatura do trato respiratório inferior, constitui a grande indicação dele a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que, nesse caso, você dando um antagonista do receptor M3, você vai ter uma broncodilatação e uma redução da secreção brônquica, né? Perfeito para um paciente que tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O efeito adverso principal, como a gente sabe, é a boca seca, porque 90% da substância do medicamento que é para ser por via inalatória, ele acaba sendo deglutido, né? Então, um pouco dessa substância ela vai ficar na boca, e aí vai cortar o efeito da estimulação por acetilcolina nas glândulas salivares, né? Então, você vai ter a boca seca como um efeito colateral adverso muito presente nos pacientes que fazem uso do tiotrópio e do hipratrópio, né? Enfim, e só mais um detalhe é que o tiotrópio ele tem um tempo de meia-vida maior que o hipratrópio, né? São dois perfis farmacocinéticos diferentes, embora eles tenham quase a mesma molécula, né? Ambas são aminas quaternárias que não atravessam a barreira hematoencefálica, têm ação exclusivamente na periferia e um perfil farmacocinético pensado para atuar no receptor M3 da musculatura lisa brônquica por ser colocado por via inalatória, né? O próximo é a pirinzepina. Essa imagem, inclusive, ela assusta, mas eu peguei do slide do Gilson, né, que é uma imagem muito boa para explicar por que a pirinzepina, que ela é um antagonista, desculpa, aqui está errado, nessa é antagonista aqui, antagonista específico dos receptores muscarínicos M1. E a grande indicação dela é a doença ácido péptica. Aí você diz, peraí, o receptor M1 a gente aprendeu que ele estava lá no sistema nervoso central e ele mediaria a nossa cognição superior, né, a nossa função cognitiva superior. E como assim, um antagonista de receptor muscarínico M1, ele vai estar indicado na doença ácido péptica, né, para reduzir a acidez gástrica. É por conta disso aqui, ó, nas células do sistema nervoso entérico,
que é grande responsável pelo circuito, né, de estimulação da célula parietal para produzir a secreção gástrica, você vai ter um receptor muscarínico M1, que é onde a principal ação da acetilcolina vai se dar. Né? E já está aqui bem indicada a ação da pirinzepina como antagonista desse receptor M1, que cortando essa estimulação da acetilcolina na célula do sistema nervoso entérico, de certa forma vai cortar a estimulação da célula do sistema nervoso entérico via própria acetilcolina na célula enterocromafin-like, que vai liberar a histamina. Então, toda essa cascata aqui, ela vai estar parcialmente inibida, né? Tem outro estímulo também, que é a gastrina, mas ela vai estar parcialmente inibida, né? Então, essa célula não vai ter o seu segundo estímulo para liberar a histamina, e a histamina vai ser liberada em menor quantidade aqui. Então, por si só, a pirinzepina, ela tem um potencial de reduzir a secreção gástrica, né? Mas em associação com um bloqueador do receptor H2, ó, um antagonista H2, ela vai ter o seu perfil de ação ampliado, né? É um sinergismo farmacológico possível de ser usado. Claro, e isso também é possível devido a ela interferir ó, na via AMP cíclico dependente, né? Que é uma via relativamente forte comparada com a via cálcio dependente. Obviamente, nenhuma dessas drogas, nem os antagonistas H2 e nem a pirinzepina, elas não são eficazes em reduzir a secreção gástrica quanto uma droga que atua aqui, né? Porque uma droga que atua aqui bloqueando esse cotransportador, essa bomba, na verdade, ela vai ter eficácia máxima, né? Que ela está atuando na última etapa da cascata. E quem é que atua aqui? Os inibidores da bomba de prótons, né? O omeprazol e os seus irmãos, que são os mais eficazes, digamos assim, né, em reduzir a secreção gástrica. Mas eles também têm o seu uso, né? Então, essa é a explicação de por que a pirinzepina é um antagonista de receptores muscarínicos M1 e tem indicação na doença ácido péptica por reduzir a secreção gástrica, né? O próximo é o paciente que tem uma intoxicação por atropobeladona. A gente viu que uma das fontes naturais dos anticolinérgicos diretos é a atropobeladona, que vai nos dar a atropina, e a segunda fonte, mas não menos importante, é a da turisteramone, que é, inclusive, muito comum aqui no Nordeste, né, na nossa região, e algumas pessoas cultivam em casa. Então, essa sintomatologia que eu vou descrever agora, ela serve tanto para você identificar uma intoxicação por atropina, quanto intoxicação por escopolamina, quanto intoxicação por daturistramone, né, pela trombeteira, pela fogueira do diabo, pela copo da lua, enfim, como você quiser chamar. Os dois, ou então um paciente que toma um anticolinérgico e tomou uma dose muito alta, né? Por exemplo, um paciente idoso que tem incontinência urinária, aquele paciente não consegue mais segurar a urina, né? A urina, como a gente sabe, a micção, ela é um reflexo colinérgico, né? Um reflexo mediado por acetilcolina. Se o paciente está toda hora contraindo o detrozoide e liberando urina, se você der um anticolinérgico, ele vai ser eficaz em reter aquela urina, né? Para o paciente que tem incontinência, você dá um anticolinérgico. Então, se esse paciente, porventura, tomar uma dose muito alta, trocou o medicamento, teve uma overdose, ou então o paciente, acidentalmente, na Europa, né, comeu uma atropobeladona, ou aqui no Brasil, comeu uma daturistramone, né, uma filgueira do diabo, ele vai ter essa sintomatologia característica. Uma taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, por motivos já explicados, né, por antagonizar o receptor M2, o aumento da temperatura corporal, por quê? Porque você bloqueando o receptor M3, o receptor muscarínico, você não vai suar, né? Você não vai ter o seu suor. E parte da nossa temperatura corporal ela é coordenada pela nossa produção de suor, né? Pelas nossas glândulas. Então, você vai ter um aumento da temperatura corporal, a boca totalmente seca, né? Por falta da estimulação, por redução da estimulação, por bloqueio do receptor, uma midríase e visão embaçada, né? O paciente está com uma pupila super dilatada, constipação e retenção urinária, que é justamente o contrário de uma intoxicação por um anticolinesterásico, né? E aqui no sistema nervoso central, você vai ter convulsão, alucinação, delírio. Perceba, tudo isso aqui é sinal de falta de acetilcolina, né? Porque a atropobeladona, ela é o protótipo, né? Por isso é tanto que ela está destacada aqui, que ela bloqueia todos os receptores muscarínicos, né? Então, ela vai ter... Tudo isso aqui, gente, é efeito da falta de acetilcolina, né? E cabe a gente, numa emergência da vida, identificar, né? E aqui, o tratamento, lembre sempre disso, é com fisostigmina. E o que é fisostigmina, né? A fisostigmina,
Ela é um anticolinesterase amina terciária, que é isso. Um anticolinesterase, como vocês já viram, anticolinesterase, ele vai bloquear a enzima que degrada a acetilcolina. Se você está bloqueando uma enzima que degrada a acetilcolina, você está aumentando a quantidade de acetilcolina, né? E como a atropina ou a escopolamina, elas são antagonistas competitivos, quando você aumenta a quantidade do ligante endógeno, você consegue deslocar o antagonista competitivo no receptor e você consegue reverter a função. Então, você utiliza a fisostigmina porque, primeiro, ela vai restituir, ela tem uma potencialidade de restituir o ligante endógeno, tanto na periferia quanto centralmente, porque ela é uma amina terciária, ela vai atravessar a barreira hematoencefálica livremente, ela é muito lipossolúvel, então ela vai ter acesso ao compartimento central e ao compartimento periférico para restaurar a quantidade de acetilcolina por inibição da acetilcolinesterase nos dois compartimentos e competitivamente deslocar o antagonista do receptor para ficar disponível para atuar. Né? O diazepam, ele tem seu uso por promover uma sedação e controle das convulsões, porque, como a gente viu, pode ter convulsão também, o paciente pode convulsionar, e a ventilação artificial é imprescindível, né? Porque você vai ter uma falência cardiorrespiratória, né? Vai ter redução da sua função pulmonar. E aqui, nos tópicos especiais que eu trouxe para vocês, é mais um pouquinho de curiosidade, que é a ação dos colinérgicos indiretos, né? Eu disse a vocês lá na aula inicial que a gente não precisava prestar muita atenção no transportador que colocava a tirosina para dentro do terminal pré-sináptico simpático, porque a gente não tinha um alfa farmacológico ali, ele não era um alfa farmacológico. Só que aqui na sinapse colinérgica, a gente tem uma substância, ó, o hemicolíneo, que bloqueia o análogo do nosso amigo lá da sinapse simpática, né? Aqui, na sinapse parasimpática, que eu vou ter a captação de colina do meio exterior para o meio interno, esse receptor que faz isso, esse transportador, desculpa, que faz isso, ele vai ser bloqueado pelo hemicolíneo. Então, se eu não tenho colina entrando dentro do neurônio, eu não vou ter substrato para a produção da acetilcolina, e essa, inclusive, é a etapa limitante da produção da acetilcolina, né? Então, o hemicolíneo, ele é um colinérgico ou um anticolinérgico? Ele é um anticolinérgico, né? Porque, de maneira geral, ele está reduzindo a ação da acetilcolina. E ele é direto ou indireto? Ele é indireto porque ele não está atuando no receptor. Ele está atuando na quantidade de acetilcolina total que é liberada na fenda sináptica. Né? Então, o primeiro anticolinérgico indireto é o hemicolíneo. O segundo é o vesamicol, né, que vocês tiveram aula há pouco tempo sobre isso, que ele é análogo do cara que inibe aqui esse transportador de concentração. Né? Lá na sinapse simpática, a gente tem a reserpina e aqui a gente tem o vesamicol, que o vesamicol ele vai inibir a concentração da acetilcolina dentro da vesícula sináptica, né? Então, pronto. O vesamicol também, ele vai reduzir a quantidade de acetilcolina. Então, ele é um anticolinérgico indireto, porque ele não atua no receptor, ele atua na quantidade de acetilcolina. A toxina botulínica, a nossa amiga, o nosso amigo, não sei, Botox, ele vai atuar impedindo, na verdade, ele atua impedindo a fusão da vesícula, da membrana vesicular com a membrana sináptica, né? Ele impede essa fusão aqui e ele impede a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Então, ele também é um anticolinérgico indireto, né? Que ele não atua diretamente no receptor, ele atua na quantidade de acetilcolina. E a toxina da viúva negra, ela foge ao que a gente está falando aqui, porque ela é um colinérgico, né? Ela atua aumentando a quantidade de acetilcolina a ser liberada, né? Porém, isso aqui é extremamente tóxico, né? É a mesma coisa que for, é quase a mesma coisa de um gás dos nervos, né? Só que o gás dos nervos, ele tem como a farmacológica a acetilcolinesterase, e aqui a toxina da viúva negra, ela estimula a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, né? Então, ela tem uma ação contrária à toxina botulínica e, portanto, ela é um colinérgico indireto. Ela aumenta a quantidade de acetilcolina, mas ela não atua no receptor. Então, eu acho que era isso agora. E aí a gente tem as questões, né? Como é que a gente vai fazer? Cadê Felipe? Voltei, tô aqui. É isso. Aliás, tem alguma pergunta, gente? Sucesso. Pois é, Caio. Muita gente tem em casa, né? Inclusive meus avós têm. E aí
Pois é. Tem até um filme famoso, inclusive, que a personagem principal foi drogada com essa droga aí, com essa planta. Então, interessante para a gente saber, né? Então, Rigato, você quer. Bom, você trava a sua apresentação aí para eu começar, daí eu só vou passando. Ou Tá, se quiser ir passando só. parei. Bom, deixa eu começar aqui. A gente só vai ler as questões, dar um tempinho para vocês raciocinar. Beleza. Tem uma E, pergunta aqui. No diagnóstico de intoxicação por alcaloide da beladona, se usa metacolina, né? Como que o teste dá positivo? Na verdade, o uso da metacolina que eu conheço é para diagnóstico de hiperreatividade brônquica, para testes de o paciente que tem insuficiência autonômica, né? Eu não conheço esse uso de para teste, não. Não conheço. E aí, Caio pergunta, você pergunta se a pessoa se drogou com atropelador. Ah, enfim, Felipe aí com a questão. Termina aí, Felipe. só, rapidão. Bom, paciente de 35 anos, sexo feminino, retorna ao hospital 5 dias após esterectomia total via abdominal, por presença de miomas uterino. Queixa-se de dor abdominal e vômitos há 2 dias e constipação desde a cirurgia. Propedêutica abdominal foram descritos o abdômen doloroso e a hipótese diagnóstica foi de ilho paralítico e o profissional decidiu realizar uma manobra de descompressão e tratar com um fármaco. Dentre os fármacos abaixo, possivelmente selecionado foi. Dá um tempinho aí para vocês pensar. E eu clico aqui para sair a resposta. Vou mandar. Neostigmina, né? Bom, você quer me ajudar a explicar, Rubens? Sim. É... Então, gente, esse paciente, deixa eu ver aqui o que foi que falaram no chat, rapidinho. Uhum. Enfim, esse paciente, ele tem, de maneira geral, o que é que ele tem? O que é que a gente consegue identificar, né? Ele tem um excesso de acetilcolina ou ele tem uma falta de acetilcolina? Porque a gente conseguindo identificar isso é que vai nortear a nossa conduta, né? Esse paciente, exatamente, né? Caio aí falou que o paciente ele tem ilho paralítico, né? Ele está com uma constipação, né? Então, e isso pós uma manipulação cirúrgica, né? O paciente manipulou o ilho e ficou com o ilho paralítico. Então, eu tenho que aumentar a quantidade de acetilcolina, né, para tentar reverter essa situação. Só que aí, se eu tiver a opção de aumentar a acetilcolina na periferia e na periferia centralmente, qual vocês acham que seria melhor? Sendo que eu quero resolver um problema no intestino da pessoa. Eu quero resolver um problema no intestino, gente. Ele tá só com o ilho paralítico, né? Então, com eu vou querer dar uma droga para o paciente, eu vou querer aumentar a quantidade de acetilcolina apenas perifericamente, né? Porque se eu aumentar a quantidade de acetilcolina centralmente, o paciente pode ser que tenha alucinação, essas coisas. E aí de eu reduzo a quantidade de efeito colateral, aumentando a quantidade de acetilcolina só perifericamente. Então, no caso, a resposta é neostigmina, porque ela é um anticolinesterásico, né? Ele inibe a acetilcolinesterase só na periferia. Lembra do N de não. Ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, é uma das grandes indicações da neostigmina, né? O ilho paralítico pós-manipulação cirúrgica. Deixa eu ver o chat que está falando. O carbacol, rapaz, não é indicação, não. Mas poderia ser. Mas não é indicação, entendeu? Não é indicação. E Bom, aí, realmente, ele tem que dar tem que dar uma droga colinérgica, né? Que atue só na periferia. beleza? Vou passar para a próxima. Questão 2. Promove inibição da acetilcolinesterase de longa duração. Lembrem lá dos organofosforados.
Bom, a resposta é DFP, mas neostigmina seria uma longa duração, uma média duração, na verdade, porém o DFP é o organo fosforado, né, que ele fica para sempre, né, ligado à acetilcolinesterase se você não der a paralidoxima. Sacou? A neostigmina é reversível. A DFP é como falo, um inseticida, né? Uhum. Então, Caio, o fármaco que ele é irreversível é que ele vai ter uma longa duração de ação, né? Então você raramente, acho que só tem uma droga que é irreversível e você usa terapeuticamente, né? Todos os outros que são irreversíveis você usa com o propósito de matar o indivíduo, né? Porque você vai colocar ali uma substância irreversível que vai inibir a acetilcolinesterase de maneira irreversível e vai matar o indivíduo, né? Vai ter um excesso de acetilcolina tão grande que o indivíduo vai morrer. É isso. A neostigmina ela é reversível, né? Ela se liga e depois sai. Ela reverte, né? Não é tão duradoura. Então, É isso. a inibição da acetilcolinesterols de longa duração entre os apresentados é o DFP, né? Que ele é um inseticida, né, Felipe? Isso, é. Não, só ia pontuar que essa é uma questão da glória, entendeu? Daí, por isso dá essas confusão aí, você tem que ficar ligado. Sempre tem uma pegadinha. Vou passar para a próxima. Em agosto de 2013, estima-se que houve 1.729 mortes causadas por sarin. Aí, ó, sarin é organofosforado também. Exposição a esse gás, citam-se perda de controle dos movimentos e tal. Farmacológico eficaz envolve tipicamente administração de o uso de farmacológico, o procedimento farmacológico eficaz, né? Vou dar mais um tempinho aí para vocês responder. Exato. Então, o paciente está exposto ao gás sarin, né? Que é um anticolinesterásico irreversível, né? Ele vai inibir a acetilcolinesterase por semanas. Vai acabar matando o paciente, né? Então, como é que você. A questão está perdendo. Como é que você reverte, né? Isso. B, igual a Júlia acertou ali. Porque eu lembro que eu estava lá naqueles procedimentos, eu acho que se eu conseguir voltar aqui, eu não sei. Aqui. Procedimentos, ó. O uso de um antagonista muscarínico, no caso pode ser uma atropina, por exemplo, e a recuperação da enzima com pralidoxima. Daí o reforço adrenérgico é mais um caso de se o paciente ainda não voltou ao normal, né? Uhum. É anticolinérgico. Então, daí ele vai competir com a acetilcolina e vai causar um maior bloqueio dos receptores. Sacou? Isso aí. E você tinha falado ali que o Caio, né, tinha falado que responderia neostigmina porque é permanente. Na verdade, ele não é permanente. A ligação, ela é reversível, só que ela dura tanto que a enzima, quando ela consegue se livrar do organofosforado, ela já perdeu a função. Então, vou passar para a próxima. Contraindicação dos agonistas muscarínicos. Bom, todas. Então, A também, mas agora tem muita dessas também, né? Ela. Opa, eu marquei, esqueci de ajeitar, era D, né, aqui. Mas é todas, né? Porque se a gente lembrar lá dos agonistas muscarínicos, uma coisa era que ele aumentava a broncoconstrição e aumentava a secreção no pulmão, né? Isso aí tá certo. Daí, se a gente pensar na cólica, também ocorre, porque aumenta a peristalse gastrointestinal, e isso pode aumentar tanto que pode causar dor, e a cólica, né? A dor. E a úlcera péptica também é uma contraindicação, porque se a gente pensar lá na secreção gástrica,
com um agonista muscarínico, a secreção vai aumentar, né? A gente não quer quando tem uma úlcera péptica, né? Então, seriam todas essas três contraindicações, né? Pois é. Fiquem ligados nas provas, viu? Tem muito disso. Então, 5. Dos fármacos abaixo, qual é o anticolinérgico, amina quaternária, que não atravessa a barreira hematoencefálica? Essa daí é clássica da Glória, né? B. Vou passar. B, correto. Isso, exatamente. Não tem nem muito o que falar, né? É só memorizar, né? Uhum. Efeito colateral em doses terapêuticas da escopolamina é. A escopolamina é o nosso Buscopan, né? O bom velho Buscopan, que ele pode ser usado também para prevenção da cinetose, por via transdérmica. Aí ele é conhecido por ter um efeito colateral, né? Sonolência. A Isso, boca. sonolência, né? E você pode ver que todos os outros efeitos não são efeitos da classe da escopolamina, né? Porque a escopolamina, ela é um anticolinérgico, né? Ó, o cara perguntou ali, Rubens. Deixa eu ver. Não, a bradicardia não poderia ser, né? Teria que ser taquicardia. E ele não é o que causa broncodilatação. Olha, ele ele causa broncodilatação, né? Que ele é anticolinérgico. Mas aí o efeito colateral dele na dose terapêutica, que ele é conhecido, é a sonolência. Mas aí, qual foi a sua dúvida? Acho que não dá para associar muito, não. Porque é bem característico do fármaco já, né? Mas é isso. Bom, vou passar. Ah, acabou, né? Bom, é isso, galera. Espero que tenham entendido tudo. Pronto. Fizemos aí. É isso, né? Pode parar aqui. Pronto. Aí como é que faz para parar de gravar? É isso aí. Interromper Aí, a gravação. parei.